Salve galera, sou o professor Medeiros e a pedido de alguns alunos criei esse canal no YouTube com uma série de videoaulas com vários assuntos, informática, web, internet, hardware e assim vai. Só peço a colaboração de vocês para se inscreverem no canal e assim receberem as atualizações da videoaula. Eu vou começar aqui a primeira parte da série sobre Excel para iniciante. É importante que vocês tenham em mãos caderno, caneta e façam as devidas anotações e pratiquem conforme eu vou mostrando os exemplos em algumas aulas futuras. Não importa a versão do Excel que você esteja usando, pode ser a versão 2007, 2010, 2013. No caso aqui eu estou usando 2013, mas as explicações valem para todas as versões, ok? Então vamos lá, começando aí com os conceitos básicos do Excel. Vocês precisam ter em mente a diferença de o que é uma pasta, o que é uma planilha e o que é uma célula no Excel. Então, é por esses três assuntos que eu vou estar começando as videoaulas. Primeiramente, a pasta aqui. Eu estou usando uma imagem ilustrativa de uma pasta para vocês imaginarem aquela pasta que tem dentro da empresa, onde guarda as planilhas de pagamento, planilha de entrada e saída, que são as receitas e as despesas. Então, o Excel não é muito diferente. No caso aqui, a única diferença é que é virtual. Então, eu tenho a minha pasta, que no caso vem a ser o meu arquivo. Então, quando você abre o Excel, na parte de cima, na parte de título, onde está escrito Microsoft Excel, ele já sugere aqui o nome de pasta 1. É claro que não é recomendável manter esse nome. Geralmente o nome do arquivo do Excel ele tem que ter a ver com aquilo que eu criei. Neste exemplo aqui, suponhamos que a minha pasta, dentro dela, possui folha de pagamentos de funcionários. Então, logicamente, irei salvar o meu arquivo com o nome de folha de pagamento. Então, esse vai ser o nome que aparece na parte de cima da minha barra de título, folha de pagamento, após a planilha ser salva, ok? Planilha. O que é uma planilha? Uma planilha é uma página da minha pasta de trabalho. Quando você abre o Excel na versão 2013, ele traz aqui na parte de baixo escrito planilha 1. E aqui onde eu irei criar o meu primeiro trabalho, no caso aqui do exemplo, a minha folha de pagamento. Nas versões anteriores do Excel 2010, 2007, ele vem aqui com 3 planilhas. Planilha 2, planilha 3. Mas isso é indiferente, porque é possível aumentar o número de planilhas. Neste caso aqui, na versão 2013, basta eu clicar nesse sinalzinho de mais aqui, para poder estar adicionando a minha planilha, ok? Bom, então aqui no meu exemplo automaticamente apareceu a planilha 2 e eu posso estar aumentando aqui o número que eu quiser, a quantidade que eu quiser de planilhas. Para mudar o nome da planilha, basta eu dar um duplo clique e digitar o nome da planilha que eu desejo. Então, no caso aqui, eu dei 2 cliques na Plan 1, que se transformou em janeiro, e dei 2 cliques na planilha 2 e digitei fevereiro e defini como fevereiro o nome dessa outra planilha, ok? Então, para nomear as planilhas é bem simples. Eu tenho aqui uma expansão daquilo que eu expliquei. Então, eu tenho o meu arquivo, que é a minha pasta. No caso aqui, eu batizei de folha de pagamento. E aqui eu tenho a minha planilha 1 já pronta, que é a antiga, como eu disse, planilha 1, passou agora a se chamar planilha janeiro. E na planilha 2 eu tenho aqui a minha folha de pagamento referente ao mês de fevereiro. Então, eu tenho aqui, ó, janeiro e fevereiro, dentro de uma única pasta, dentro de um único arquivo, ok? Atenção, não confunda a pasta de arquivo do Windows com pasta de planilhas do Excel. Lembre-se, pasta do Windows é pasta de armazenamento de arquivos e a pasta de Excel é pasta de armazenamento de suas planilhas de trabalho. Então, tendo aqui como exemplo, eu tenho na área de trabalho aqui a minha pasta, chamada pasta de arquivos Info, Teoria e Prática. Dentro dela, eu tenho a minha planilha do Excel. Então, isso aqui é uma pasta do Windows. Se eu for abrir o meu arquivo,
eu tenho aqui a minha pasta de trabalho, onde eu tenho as planilhas de janeiro e fevereiro. Claro que está em branco, não tem nada ainda, porque estou começando a explicar, mas estas são as minhas planilhas que estão dentro da minha pasta de trabalho. E aqui na tela eu tenho a minha pasta de arquivos, que eu posso ter inclusive, por exemplo, eu posso estar criando aqui um arquivo do Word, né? Documentos, certo? Então eu tenho a minha pasta de arquivos. Então, cuidado para não estar confundindo aí. Continuando, agora vem a definição mais importante, que o pessoal sempre se perde, do que é uma célula no Excel. Então, uma célula é a junção, né, no caso o encontro, de uma coluna com uma linha. As colunas são representadas pelas letras da parte superior da planilha e as linhas são representadas pelos números da lateral esquerda da janela. Então, eu tenho aqui as letras que representam as minhas colunas, coluna A, coluna B, coluna C, coluna D, coluna E e assim por diante. E aqui eu tenho as linhas que são representadas pelos números. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5 e assim sucessivamente. Como vocês podem observar, a coluna C aqui, ó, ela se encontrou com a linha 3, formando esse pequeno retângulo. Esse pequeno retângulo, esse encontro da coluna C com a linha 3, é o que nós chamamos de célula, ok? Então, é muito importante saber esse conceito, porque é esse conceito que a gente vai utilizar nas nossas fórmulas. No caso aqui, cada célula possui um nome. Essa célula aqui, que é a célula da coluna C com a linha 3, é chamada de célula C3. Então, lembre-se, primeiro eu falo a coluna, no caso, coluna C, certo? E linha 3, então célula C3 e nunca célula 3C. Isso não existe, tá? Célula 1A, célula 2B, célula B2, célula A1, célula A2, certo? E nunca o número primeiro. Aqui na parte de cima da letra da coluna A, eu tenho o que nós chamamos de caixa de nome. A caixa de nome ela vai dizer o nome da célula, ou seja, a referência de célula que mais para futuramente vocês vão utilizar nas fórmulas de vocês. Então, aqui no caso, eu tenho a célula C3. Se eu clicasse aqui, aqui ia mudar para A1 e assim sucessivamente. Eu clico aqui e aqui eu fico sabendo qual é a célula que está selecionada. Então, aqui, ó, a caixa de nome tem como função identificar qual célula está ativa, ou seja, selecionada no momento. Então, no caso aqui, essa célula está com uma borda verdinha, significa que é a célula C3 que está selecionada. Então, é isso aí, pessoal. Esse é o básico da nossa aula. É só a introdução. É importante saber essas três definições básicas do que é uma pasta, do que é uma planilha e do que é uma célula. Na próxima aula, na aula 2, eu já começo a trazer explicações em que vocês também podem estar praticando no computador de vocês, ok? Então, um abraço, tá? Agradeço aí por assistirem a aula. Podem passar para quem vocês quiserem as aulas, para amigos, colegas, pode assistir sem problema nenhum, mas peço para que eles também se inscrevam no meu canal aí, para que eu possa estar postando futuramente mais videoaulas, ok? Abraço a todos.